Oi, gente, sejam bem-vindos de volta à saga Conhecimento de Experimentos. Eu sou seu monitor e apresentador, Matheus, e hoje a gente vai ver algo bem interessante. O método dos mínimos quadrados! O método dos mínimos quadrados, ou MMQ, é possivelmente a minha parte favorita de Física Experimental 1. E eu não tô sendo pago para dizer isso, eu te prometo. O MMQ é uma parte de física que você acaba utilizando futuramente em outras disciplinas, porque ela realmente é muito útil. Mas antes de mostrar o porquê disso, vamos ver o que a gente vai ver hoje na aula. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da importância do MMQ e por que a gente usa ele. Depois disso, a gente vai criar uma planilha para automaticamente calcular MMQ, porque sinceramente é muito chato. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma forma um pouco esperta de utilizar essa nova planilha. Ah, e não se esqueça que esse vídeo está separado em capítulos do YouTube, então você pode voltar para a parte que você não entendeu, ok? No começo do semestre, o que você fazia era o seguinte: você pegava a sua régua e você traçava uma reta que ficasse bem honesta com todos os pontos, né? Que ela passasse perto de todos os pontos. Aqui eu fiz um péssimo trabalho, mas a ideia era essa. Mas é claro, você não é uma máquina, então isso aqui não seria um método que você utilizaria em um relatório científico no seu TCC, ou no mestrado, doutorado, que seja. Então tá, existe alguma forma de a gente fazer isso daqui mais correto? E a gente até explorou essa alternativa algumas aulas atrás. Eu mostrei para vocês como vai ter uma reta usando o Google Planilhas. Essa reta, como você pode ver aqui ou não, ela trata todos os pontos de forma igual. Isso é bom e ruim. No caso de física experimental 1, cada ponto tem sua incerteza associada. Por exemplo, esse ponto aqui de baixo, o primeiro ponto, ele tem uma incerteza bem pequenininha. Já o ponto aqui de cima, ele tem uma incerteza bem maior. Então, fisicamente falando, você deveria dar bem mais importância para esse cara daqui do que esse cara daqui. Porque esse cara daqui, ele provavelmente está bem mais certo do que esse. Ou assim se espera, né? Felizmente, existe um método que a gente pode utilizar que vai basicamente fazer o que o Google Planilhas fez, só que ele vai levar em consideração esses errozinhos. Então, por exemplo, ele vai falar: ah tá, esse valor aqui ele é muito importante. Já esse valor aqui, não tanto. Vamos ver o que eu estou falando agora. Pronto, aqui estamos nele. A reta ajustada com o MMQ. Aqui você pode ver que essa reta em laranja e esse ponto estão bem. A reta está passando basicamente em cima do ponto. Mas, de acordo com o que você vai avançando, você vai ver que ela vai desconsiderando algumas coisas. Por exemplo, esse ponto aqui ele está nem um pouco perto. Ah, Matheus, mas esse ponto daqui também não está. E, sim, de fato. Não é como esses pontos aqui da frente perdessem sua importância. Ok, então a reta do MMQ é uma retazinha de ajuste que nem você fazia no gráfico milimetrado, só que ela leva em consideração as incertezas e ela é matematicamente certa. Enfim, se você está duvidando de mim e está achando que eu sou um maluco, você pode dar uma olhada aqui você mesmo e ver a diferença entre as duas retas, ok? Vamos dar sequência. Ah, sim, eu acabei falando que a gente ia fazer isso aqui no Google Planilhas, mas eu não expliquei muito bem como que a gente ia fazer, né? Então, a gente vai ter algumas funções que a gente vai utilizar. Essas aqui são umas delas. Mas, se você quiser, eu recomendo você tirar um print ou anotar isso em algum lugar. Porque algumas dessas vai acabar usando no decorrer do vídeo, então talvez seja interessante você saber elas já de antemão, beleza? E finalmente chegamos nelas. Todas as equações. Bem, quase todas. Ainda falta uma outra página. Essas aqui são as equações que compõem o MMQ. Aqui a gente tem três notações diferentes. Essa parte aqui da esquerda vai ser a notação que a gente vai utilizar no Google Planilhas em si, que é como que eu vou escrever para ficar visual, né? Isso aqui no meio é a notação curta para essa equação toda aqui do somatório. A gente vai utilizar isso na página seguinte, ok? E, para finalizar, a gente tem um somatório em si. Isso aqui é matemática, bem, matemática. Eu admito que isso aqui talvez dê um pouco de susto, mas não é tão ruim assim, eu te prometo. Ok, então temos aqui 4 equações até o momento. Vamos avançar a página? Temos esse carinha que faltou, com sx ao quadrado. E temos aqui algumas outras coisas mais chave, alguns conceitos muito importantes. Temos aqui o delta, esse delta a gente acaba utilizando em diversas equações, e os dois parâmetros mais importantes. Temos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Novamente, se você quiser anotar isso aqui tudo no seu caderno, no seu computador, tanto faz, você pode. Mas eu vou refazer no Google Planilhas, ok? Eu só quero demonstrar um pouquinho. Ok, chega de falar um pouco teórico, vamos pular um pouquinho para o experimental. Vocês talvez se lembrem que no vídeo anterior, no vídeo de linearização, né? A gente trabalhou com um pêndulo. E eu vou usar aqueles mesmos dados. Então, se você se lembra daquele vídeo, a gente viu que a gente vai ter um x igual a t ao quadrado, a gente vai ter um y igual a l, e a gente vai ter um coeficiente angular b igual a g dividido por 4π ao quadrado. Ok? Mas é claro que antes de descobrir o coeficiente linear e angular que eu obtive, a gente vai precisar criar a planilha do MMQ. Então, vamos criar ela. Estamos aqui no amado Google Planilhas, e a gente vai começar a fazer a planilha do MMQ. Só que, antes de começar, eu queria mostrar para vocês os dados que a gente vai utilizar nesse vídeo, que são os mesmos dados do vídeo anterior. Aí eu deixei aqui os dados brutos, né? E aqui eu já fiz a linearização, com t ao quadrado, y igual a m, incisas do y que seriam incisas da régua. Então vamos fazer a nossa planilha do MMQ. Eu mudei aqui de aba, você vê que aqui embaixo tem uma aba só para dados experimentais e que tem uma aba para o método dos mínimos quadrados. E a gente tem a nossa planilha em branco. Você pode ver que aqui embaixo tem algumas equações, as equações que a gente vai utilizar. E aqui em cima tem, bem,
Atualmente tem nada, mas a gente vai preencher isso aqui tudo com alguns códigos do Google Planilhas para automaticamente obter o coeficiente angular, linear e a incerteza de cada um, beleza? Ah, sim, não vamos esquecer, a gente também vai calcular os resíduos. Os resíduos são bem úteis para avaliar se nossos dados são realmente lineares ou não. E os resíduos quadrados são mais úteis ainda. Eles dizem quão distante, numericamente, né, os nossos dados estão da reta. De forma geral, o MMQ ele visa reduzir esse y ao quadrado o máximo que ele consegue. Então, vamos começar a fazer, né? Primeiramente, eu quero colocar meus dados de x, y e a incerteza aqui nessa parte. Então, eu vou pegar os dados que estão aqui e vou colocar aqui. Agora, é claro, você poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não recomendo isso. Vamos fazer um método um pouco mais inteligente, que tal? Eu vou clicar nesse primeiro dadozinho, né, o x1. Eu vou apertar igual para começar uma função e vou trocar de aba. Vou clicar aqui em dados experimentais. Pronto. E agora eu vou clicar em x1, no primeiro dado de x, né? Pronto. Aperto Enter. E agora eu posso arrastar isso aqui para baixo e arrastar isso aqui para a direita. E você vê que está preenchido certinho. Ok. Agora vamos de fato começar a calcular esses carinhas aqui. A parte de cima meio que já te diz o que você tem que fazer. Mas, se você ficou confuso, você pode dar uma olhada aqui embaixo. A gente tem aqui um somatório de 1 sobre sigma ao quadrado. Então vamos fazer isso. Eu vou digitar aqui. 1 sobre sigma vai ser esse carinha aqui. E eu vou levar ele ao quadrado. Tem 3 formas diferentes de você fazer ao quadrado, né? De você levar alguma coisa ao quadrado do Google Planilhas. Eu gosto dessa, mas você também pode utilizar potência, D3, ponto vírgula, 2, aperto Enter. Vou clicar no preenchimento automático e, divisão por zero? O que é isso aqui? Bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu estou dividindo 1 sobre D4, D5, D6, D7, assim por diante. Eu estou dividindo 1 sobre a coluna D. Só que, chega aqui embaixo, eu não tenho mais dados. Então ele vai dividir por zero. Isso não é ideal, né? Tem um truquezinho que eu vou ensinar pra vocês agora que a gente pode aplicar, que é usando aquelas condições C. Para quem está fazendo programação, é aquelas condições if do Python, né? Então, eu vou pegar isso aqui tudo e a gente vai utilizar uma condicional para resolver um probleminha pra gente. Eu vou apertar igual para começar uma função e vou digitar C erro. A função C erro é muito interessante por causa do seguinte. Eu vou digitar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, vou colocar a nossa função 1 sobre D3 elevado ao quadrado. Agora eu fiz uma forma diferente, né? Essas aqui são as duas formas que você tem de fazer o quadrado que eu recomendo que você faça. Enfim, voltando ao assunto. E agora eu vou apertar Enter. Eu acertei o preenchimento automático. E você vê que aqui embaixo ele preencheu de fato, né? Tem aqui C erro, não sei o que, não sei o que lá. Só que você pode perceber que aqui daria um erro e ele está simplesmente fazendo nada, que é o esperado. Eu não coloquei nenhuma condição para o que ele faria se o código realmente fosse um erro. Então ele está deixando em branco. E é justamente o que eu queria. Ok. E para finalizar, tá vendo que aqui embaixo tem que realizar algumas somas. Depois a gente faz isso, ok? Vamos focar aqui na parte superior. Ah, sim. Agora a gente tem que fazer x dividido pela incerteza ao quadrado. Vou fazer isso então. Igual C, erro. Agora eu vou clicar em x e vou dividir isso aqui pela incerteza ao quadrado. Vou clicar aqui na incerteza, chapeuzinho, 2, aperto Enter. Se você não gostou da função chapeuzinho, você pode utilizar a potência, ok? É a minha preferência, eu acho assim mais rápido de escrever. Enfim, eu vou setar o preenchimento automático. Note que aqui em cima agora a gente vai ter um x dividido pela incerteza e isso tudo aqui vai estar ao quadrado. Se a gente for olhar o somatório aqui embaixo, você vê realmente isso, né? Que você tem aqui x ao quadrado dividido por sigma ao quadrado. Então, vamos fazer justamente isso. Eu vou começar aqui com C, erro. Eu vou abrir um parênteses e vou digitar agora. Eu vou colocar agora o x e vou dividir ele pela incerteza. Eu vou fechar o parênteses, vou botar um chapeuzinho e vou digitar 2. Posso apertar Enter e posso setar esse preenchimento automático. Tá vendo que fica semelhante o código ali em cima e o que a gente está colocando aqui efetivamente? Vamos fazer o próximo, que vai ser y dividido pela incerteza ao quadrado. C, erro. Vou botar aqui y, vou dividir pela incerteza e vou levar a incerteza ao quadrado. Aperto Enter. Preenchimento automático, muito obrigado. E para finalizar, falta só um carinha. Vamos lá. X vezes y dividido pela incerteza ao quadrado. Vou fazer isso então. Vou botar aqui igual. C, erro. Aperto Enter. Vou digitar agora x vezes y dividido pela incerteza. Levo ao quadrado e aperto Enter. Posso preencher? Beleza, temos em mão agora tudo que a gente precisa para calcular o coeficiente angular, linear e as suas respectivas incertezas, ok? Mas antes disso, eu tenho que fazer esses somatórios aqui embaixo. Então, vamos fazer justamente isso. Vou vir aqui, vou digitar. E já até apareceu, olha que legal. Soma de E3 até o E12. É justamente isso que eu queria. E agora, em vez de ficar reescrevendo soma, não sei o que lá para tudo, basta eu clicar em cima dessa célula, clicar nessa bolinha azul e arrastar para a direita. Ok, está preenchido. Vamos fazer agora o nosso coeficiente angular e o linear. Mas, antes disso, eu quero ver que a gente faça o delta. Eu prefiro começar calculando o delta para poupar um pouquinho da nossa mão e fazer só uma vez. Porque, por exemplo, eu vou descer aqui embaixo.
Você consegue ver aqui embaixo, né, que esse S1 e esse S1 seria o S sigma, né? Só que aqui tá de uma forma diferente, que eu fiz isso aqui há muito tempo atrás. Mas, enfim, S1 vezes Sx ao quadrado menos Sx elevado ao quadrado em si. A gente vai fazer isso daqui e vai chamar ele de delta, ok? Vou vir aqui, aperto igual, posso descer um pouquinho. A gente vai ter, então, S sigma vezes Sx ao quadrado menos Sx e eu levo Sx ao quadrado. Chapeuzinho, 2. Aperto Enter. Não quero preenchimento automático, muito obrigado. E já está aqui o nosso delta, com valor científico, porque de fato ele é gigantesco, né? Enfim, vamos calcular o nosso coeficiente angular. Eu vou clicar aqui nele, eu vou apertar igual, e vou descer um pouquinho para a gente ver a fórmula. Temos aqui então S sigma vezes Sxy menos Sx vezes Sy. E depois você vê que isso aqui está dividido por delta. Então, vou começar abrindo parênteses, vou começar a digitar essas coisas aqui. S sigma vezes Sxy menos Sx vezes Sy. Fecho parênteses e divido isso aqui por delta. Eu vim aqui, em delta, aperto Enter, beleza. Vamos fazer agora o coeficiente linear. Igual, para começar a função, vou descer um pouquinho para ver aqui. Sx ao quadrado vezes Sy menos Sx vezes Sxy. Vamos lá então. Abre parênteses, Sx ao quadrado vezes Sy menos Sx vezes Sxy. Fecho parênteses e divido isso aqui por delta. Vem aqui, delta. Pronto, aperto Enter. Ok, temos o nosso coeficiente angular e o linear. E agora vamos obter as incertezas, né? A incerteza de B, pelo menos, né, vai ser a raiz do S sigma dividido por delta. Então, vou botar aqui raiz, que é a função raiz quadrada, né? Vai igual a... E se você não quiser usar essa função, você poderia fazer o seguinte, por exemplo. Eu vim aqui em potência, eu posso digitar alguma coisa aqui, vamos supor 2, e eu vou botar aqui ponto vírgula e boto o expoente como 1 meio. Porque a raiz quadrada nada mais nada menos que é você elevar alguma coisa a 1 meio. Beleza? Eu vou usar a função range porque eu acho ela um pouco mais bonita. Deixa eu apagar aqui, pronto. Raiz, e vou digitar agora S sigma e vou dividir por delta. Vou vir aqui, em delta, posso apertar Enter e temos em mão a incerteza do nosso B. Vamos calcular a incerteza do A agora, hein? Igual, vou descer um pouquinho, raiz, Sx ao quadrado, então vai ser esse carinha aqui, dividido por delta. Vou vir aqui, delta, aperto Enter. Temos então os valores mais importantes que a gente poderia obter. A gente ainda tem que fazer os resíduos. Mas, para fazer os resíduos, a gente precisa de um carinho um pouco especial. A gente precisa do y do MMQ. Aqui eu já preenchi porque esse código é um pouquinho elaborado de fazer e de explicar. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. A gente tem o nosso x experimental do começo da tabela. A gente tem o nosso y experimental do começo da tabela. E a gente tem o nosso y do MMQ. O que a gente quer fazer é o seguinte. A gente vai fazer um gráfico de x experimental, y experimental, tudo certinho. Mas eu vou traçar uma reta com todos os pontos que eu obtive do y no MMQ. Primeiramente, eu vou vir aqui em x experimental e eu vou até aqui na pontinha, pronto, está selecionado tudo. Agora eu vou vir nesses 3 pontinhos, vou clicar aqui em inserir gráfico, espera um pouquinho, carregou. E eu vou fazer um gráfico de dispersão, gráfico de linhas não, gráfico de dispersão, isso aqui. Eu quero adicionar um eixo x, vou vir aqui, x experimental. E agora em série, eu não quero o meu eixo x, né, não faz sentido ele estar aqui. Vou apagar ele, remover, e agora a gente tem o y experimental e o y do MMQ. Você vê que os dois pontos estão, bem, um está em cima do outro, né? Eu não consigo nem ver o y no experimental. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou vir aqui em personalizar, série, vou clicar aqui em aplicar a todas as séries, vou vir aqui no YMMQ e vou clicar aqui na opacidade do preenchimento e vou colocar em 0. Beleza, agora eu consigo ver meus pontos experimentais. Mas eu ainda não terminei com esse Y do MMQ. Vou descer um pouquinho, linha de excedência, e vou adicionar um marcador nela. Pode ser personalizado porque eu vou escrever. Eu tenho aqui meus dados experimentais em verde, e eu tenho aqui uma reta feita pelo MMQ, com seu coeficiente angular, o coeficiente linear, tudo aqui dentro do Google Planilhas. Perfeito? Agora, eu vou enfeitar um pouquinho essa tabela depois. Primeiro eu quero calcular os resíduos, ok? Então, vou pegar esse carinha aqui, eu vou jogar ele aqui pra... Pode ser aqui. Pode fechar aqui. Vamos finalmente calcular os resíduos. Os resíduos vão ser o y experimental menos o y do MMQ, isso tudo dividido pela incerteza. A incerteza desse carinha aqui, né? Essa aqui, sigma y. Então, vamos fazer isso. Vale lembrar que a gente pode ter uma situação de sigma igual a 0. Então, a gente vai utilizar uma condição se erro, ok? Vou vir aqui de novo. Vou começar. Igual se erro. Eu vou abrir um parênteses. Vou botar aqui esse carinha. Vou subtrair por esse carinha. Vou fechar o parênteses. E vou dividir pela incerteza. Boto aqui. Aperto Enter. Preenchimento automático. Eu não sei porque não está indo até o final. Eu vou cancelar isso daqui então. Vou vir aqui. Pegar essa bolinha e vou arrastar até o fim. Pronto. E agora deixa eu fazer os resíduos ao quadrado. Vou vir aqui, aperto igual, vou clicar em N3 e vou elevar ao quadrado. 2.
Aperto o Enter, já tem um preenchimento automático, posso aceitar. Assim, já me esqueci, não, tem que botar uma soma aqui embaixo, então. Vou apertar igual. Opa, já até apareceu, olha que legal. Soma. E vou arrastar essa soma aqui para a direita. Pronto. Eu vou tentar interpretar um pouquinho esses valores. Aqui na esquerda, né, no ΔY normal, eu tenho um valor de 0,246. O que isso quer dizer é que os dados que eu obtive não são exatamente lineares, né? Como assim? Porque se os dados realmente fossem bem lineares, se espera que esse resultado seja algo bem próximo a zero. O que não é bem o caso, né? 0,246 é um valor até que bem grande. E tá tudo bem. É bem possível que tenha sido uma falha minha no experimento. É possível que eu tenha feito com ângulos errados. Então, aqui eu só estou tendo uma afirmação numérica para isso. Com isso dito, o ΔY² está um valor até que decente, 0,119. Isso quer dizer que os pontos, mesmo que eles estejam não necessariamente lineares, ainda estão bem próximos da reta. Então tá, mas agora a gente vai fazer um outro tipo de gráfico, um gráfico de colunas. Eu quero fazer um gráfico mostrando um pouquinho desse sobe e desce, desse ΔY, para ficar algo um pouco mais visual. Então, eu vou vir aqui, ΔY, vou selecionar aqui embaixo, pronto. Vou vir aqui em inserir gráfico, e aqui tem um gráfico de dispersão, que não é bem o que eu quero, na verdade. Eu quero um gráfico de, aqui, gráfico de colunas. E agora a gente consegue ver de uma forma um pouco mais visual, né? Aqui a gente consegue ver que os primeiros pontos estão bem distantes do zero, né? Mas gradativamente vai ficando mais próximo. Por exemplo, aqui no meio tá bem certinho. E já na ponta começa a subir de novo. Beleza. Deixa eu pegar essa carinha aqui e jogar pra direita. Vou vir aqui pra baixo. Agora a gente vai começar a incrementar esses dois gráficos. Se você já sabe como criar um gráfico bonito no Google Planilhas, você pode pular essa parte. Só que eu não recomendo que você saia do vídeo. Tem uma seçãozinha aqui no final que eu recomendo que você veja, ok? Enfim, vamos fazer que o nosso gráfico fique bonitinho. 2 cliques em cima dele. E a gente vai começar a editar algumas coisas. Primeiro, eu quero editar o título. Eu vou colocar aqui gráfico da linearização. Ops, faltou um negocinho aqui. Linearização do pêndulo. Eu vou clicar aqui no título do gráfico e vou clicar agora em título do eixo horizontal. O meu eixo horizontal é tempo ao quadrado, então vou botar aqui tempo ao quadrado, abre parênteses, S ao quadrado, fecha parênteses. Então eu botei uma descrição verbal do que realmente é o X e eu botei a unidade dele, segundo ao quadrado. Vamos agora para o eixo Y. Título do vertical. Verticalmente, a gente tem o comprimento do fio, então eu vou botar isso. Comprimento do fio. Abre parênteses, M, fecha parênteses. Beleza. Vamos só alterar essa parte aqui de cima, né, dos dados. O meu pontinho Y ele não vai ser Y experimental. Eu vou botar aqui. Dados experimentais. Esse YMM aqui, ele nem aparece, então eu vou apagar ele. Eu vou remover todo esse texto. E você vê que se eu apagar tudo, ele vai usar um valor automático. Eu não quero isso, então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um espaço e ele vai sumir. Legal, né? E agora vamos dar um nome para essa reta. Tá? Do MM. Beleza, eu diria que isso aqui tá pronto. Vamos pro nosso próximo gráfico. Vou vir aqui e vou começar a dar um nome para ele. Vou clicar agora em título do gráfico de novo, e eu vou digitar agora gráfico dos resíduos. Eu acho que eu escrevi certo, né? Tomara. Agora eu vou trocar para o eixo horizontal, vou botar aqui dados, e vou botar no eixo vertical distância da reta. Ok, finalizamos essa parte aqui. Na verdade não finalizamos não, calma aí. Então, talvez no vídeo eu perceba um negócio. Eu não mostrei pra vocês como é que faz pra obter a aceleração da gravidade. Então, vamos aprender isso agora. Se você se lembra do começo do vídeo, eu mostrei pra vocês que o coeficiente angular ele vai ser a gravidade dividido por 4π ao quadrado. Então, para obter a gravidade, basta multiplicar o resultado do coeficiente angular por 4π ao quadrado. Vamos fazer isso. Eu vou pegar um quadradinho qualquer aqui e vou escrever gravidade igual. E agora eu vou fazer minha função igual. Eu vou selecionar aqui o M3, vou multiplicar por 4 e vou multiplicar por π. Abre parênteses, fecha parênteses, porque lembrando, né, o Google Planilhas trata o π como uma função. Enfim, e eu vou levar isso aqui ao quadrado. Chapeuzinho 2. Aperto Enter, 9,73. Então, essa daqui é a minha gravidade. Ah, Matheus, se eu quiser, eu posso utilizar aquele valor direto, sem ter que fazer dessa forma que você fez? Você pode, mas você está fazendo errado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui em cima eu estou usando uma função, então ele está pegando um valor direto. E esse valor aqui ele tem várias casas decimais escondidas, então ele tem uma resolução muito maior do que eu estou conseguindo mostrar aqui. Agora, se eu escrever aquele valor direto ao invés de usar ele com toda a sua resolução, eu vou obter um resultado que vai ser, bem, aproximado, que não precisava ser aproximado, né? Então, vamos fazer aqui só para ter um exemplo. Igual 0,246 vezes 4 vezes π, parênteses, e eleva ao quadrado. Aperto Enter. Aqui tem notação científica, calma aí. Então, se você tivesse feito essa conta à mão, você não só ia obter um resultado pior, mas ia obter um resultado errado. Então faça diretamente do Google Planilhas quando possível. Temos 2 gráficos prontos e um MMQ feito.
Eu vou disponibilizar essa planilha, ela vai estar incompleta, você vai ter que seguir o vídeo para preencher ela, mas enfim, você vai poder acessar ela na descrição do vídeo, vai ser a primeira coisa que eu vou colocar, ok? Com isso dito, a última coisa que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte, eu quero mostrar para vocês como que eu posso pegar essa planilha, que está pronta, né, e colocar ela em outro lugar. Por exemplo, colocar ela numa tabela de um próximo relatório. Então, vamos aprender isso. Eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui. Eu vou criar uma aba aqui no Google Planilhas somente só para o MMQ. Bora lá, deixa eu criar uma tabela nova. Olá, temos uma tabela nova. Aqui na página 1 eu vou colocar, por exemplo, meus dados experimentais. Dados experimentais, eu escrevi errado ainda. Eu vou botar aqui dado 1, dado 2, dado 3, assim por diante. Aí eu vou ter meus dados aqui. Legal. Mas eu não quero colocar meu MMQ aqui. Até porque aquela planilha é um pouco frágil, que se você colocar ela no lugar errado, ela pode quebrar. Então, eu vou clicar aqui em mais, adicionar página, e eu vou colocar aqui aquela planilha. Se você selecionou ela toda e apertou Ctrl C para copiar, você pode vir aqui e apertar Ctrl V. Colou. Aqui tá quebrado, tudo bem, eu vou até apagar esse carinha aqui, mas eu poderia colocar aqui os dados linearizados que eu tenho. Então, eu vou apertar aqui igual, por exemplo, vou vir aqui na página 1 e vou clicar em, sei lá, vamos clicar aqui no C4, que vai ser, C3 na verdade. Eu vou clicar aqui no C3, que vai ser onde eu vou ter meus dados linearizados. Eu vou, aperto Enter, aí repito aquela história de antes. Clica na bolinha azul, arraste para baixo e arraste para a direita. E agora a planilha estaria calculando isso aqui tudo automaticamente. Beleza? Enfim, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu espero que ela tenha sido interessante, que você tenha realmente aprendido alguma coisa. Isso aqui é algo que vocês vão utilizar até depois de FISESP 1. É uma planilha muito importante que você faça direitinho. E é isso. Até a próxima aula da saga Conhecimentos para Experimentos. Tchau, tchau!